Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um pouco a respeito sobre o FreeCAD OnDCell, tá? Algumas pessoas pediram para mim falar um pouco sobre esse novo programa, né, voltado ao FreeCAD, e após alguns testes aqui eu vou trazer as primeiras impressões, tá? E vou mostrar para vocês um pouquinho da interface e tudo mais, que já adianto para vocês, achei bem interessante, achei bem legal, tem algumas melhorias bacanas em relação ao FreeCAD e vou estar compartilhando com vocês, ok? Primeiramente, né, o que é o OnDCell, né? O OnDCell basicamente é uma empresa, né, voltada à parte de código aberto que construiu, né, o seu software, né, em cima do FreeCAD, né, e em cima do FreeCAD fazendo algumas melhorias bem significativas, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui algumas delas, ok? Então, é bem interessante, né, que esse FreeCAD OnDCell ele traz também um pouquinho sobre gerenciamento de desenho, tá? Gerenciamento de produto, né? E é bem bacana que ele tem um site específico ali que você pode subir os seus arquivos, né, os seus trabalhos, né? E gerenciar ele ali dentro ali como um PDM, ok? Aqui é a página inicial dele, né, onde você faz o download aqui normalmente, e o FreeCAD OnDCell, que eu vou abrir para vocês darem uma olhada aqui, né, tem essa interface aqui, tá? Uma interface mais escura, uma interface diferente do FreeCAD convencional, ok? E para vocês terem uma noção um pouquinho da usabilidade dele aqui, a gente vai criar um arquivo rápido aqui e a gente vai discutindo sobre, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Depois de baixado o FreeCAD OnDCell, que você baixa no site, eu posso deixar na descrição aí para vocês darem uma olhada. Depois de você fazer a instalação e abrir, né, o programa, né, essa vai ser a página de boa-vinda, né, do próprio FreeCAD OnDCell aqui, né? E vamos vir aqui, tá, pessoal, em Standard Part, tá? Criar uma ferramenta Part Design. Então, se vocês forem olhar, quando vocês clicar e abrir, né, a área de trabalho aqui, vocês vão notar algumas diferenças, tá? Os ícones têm algumas diferencinhas em relação ao FreeCAD normal, tá? A cor de fundo é diferente, né? A forma com que fica a árvore de projeto aqui e aonde fica posicionado os recursos que você vai aplicando, né? A Property View e tudo mais, ok? Lembrando que você pode mexer aqui, tá? Só vindo nas abas, caso você queira deixar igual o FreeCAD normal, e arrastar onde você deseja. Mas, primeiramente, eu vou deixar como o software foi desenhado, ok? Então, as ferramentas basicamente vão ser as mesmas que a gente usa no FreeCAD. Por exemplo, a gente pode vir aqui ou no atalho rápido, tá? Criar um sketcher aqui, clicando. Ele vai abrir aqui os planos para a gente. O plano também tem algumas diferenças do FreeCAD normal. Aqui ele vai mostrar algumas informações. Vou clicar aqui no plano frontal, tá? Então, notem que aqui, quando a gente clica aqui, ele vem para a bancada Sketcher, como acontece no FreeCAD normalmente. Vou pegar aqui a ferramenta de círculo, vou clicar no ponto central e vou arrastar. Notem, pessoal, que agora a gente tem aqui os grids, né, as grades, você consegue deixar, tá? Ele já pega automático um snap de cada ponto das grades aqui, ó. Então ele tem essa opção. E além disso aqui, né, bem do lado onde a gente está arrastando, ele mostra qual é o valor que está. E se você quiser editar rapidamente, sem precisar aplicar uma restrição de diâmetro depois, basta você ir no teclado aqui, né, e, por exemplo, digitar 50 milímetros. Então ele já trava o esboço ali sem você precisar criar o círculo, né, aplicar a restrição para depois fazer para depois deixar ele totalmente definido, tá? Mesma coisa quando a gente vai aplicar, por exemplo, um retângulo aqui, tá? Então vou selecionar aqui mais ou menos e vou arrastar. Então, mesma coisa, ele mostra ali comprimento e altura. Então, nesse caso, se a gente quiser mexer nisso, né, vou colocar aqui 200 milímetros, vou dar um ESC e vou colocar 150 milímetros, vou dar um Enter. Então, a gente já restringiu a sua altura, né, a linha vertical e a linha horizontal, tá? Ele está solto aqui no espaço porque ele tem que estar definido em relação ao ponto central aqui, tá? Então, a gente pode vir aqui, tá, pessoal, em dimensão. E mais uma ferramenta bacana que ele trouxe aqui, que é dimensão rápida, tá? Então, você tem uma dimensão aqui inteligente, tá? E as dimensões normais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e só clicar nele, ele já vai aplicar uma dimensão inteligente, tá? Então, eu posso clicar nesse ponto, tá? Ele já está selecionando esse ponto de referência, mas eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, e ele vai pegar na diagonal. E se eu arrastar ele aqui, ó, por exemplo, arrastar ele na horizontal, ele já vai entender que eu quero cotar a horizontal. Se eu arrastar
Na vertical, ele vai entender que é vertical, e na diagonal aqui, uma cota de distância, tá? Então, é bem bacana, tá? Ele lembra um pouco de alguns softwares pagos, tá? E a gente consegue fazer isso aqui. Então, vou clicar aqui, vou deixar com 100 milímetros mesmo, e agora eu vou fazer a mesma coisa para altura, tá? Então, ele já selecionou aqui, ó, vou colocar para cá, 80 milímetros. Então, bem interessante, tá, pessoal? Disso aqui eu gostei bastante, ele ajuda, né, a agilizar um pouco quando a gente estiver cotando, né, o nosso esboço. Vou fechar aqui e agora eu vou criar uma extrusão, normalmente, tá? Vamos clicar aqui na extrusão. Então ele gerou uma extrusão, vou colocar aqui, por exemplo, 50 milímetros, tá? E notem que ele sempre vai aparecer aqui, tá? Então se a gente selecionar, ele vai ter aqui as ferramentas rápidas, tá? A gente pode dar 2 cliques para voltar aqui, né? Então até é um pouco mais suave quando a gente clica para ir para o esboço e voltar, tá? Então ficou com uma interface bem legal, tá, pessoal? Então ele tá, posso dizer assim que ele tá bem bonito, né? Até na forma que a gente gira a peça aqui, tá bem bacana. Particularmente eu gostei bastante disso, tá? Então vou dar um salvar aqui. Notem quando a gente clica em salvar, tá? Ele apareceu um diretório aqui pra gente, né? E é bem interessante que, como eu tinha falado no começo do vídeo, ele está linkado, né, com o OnDCell Links, que é onde você pode deixar os seus arquivos salvos, tá? Então, eu vou vir aqui nessa barrinha aqui, ó, com o botão direito, aliás, aqui em cima com o botão direito, e clicar aqui ó, em OnDCell Links. A gente clica nele, ele abre essa janela, tá, do OnDCell Links aqui, onde a gente consegue ver a nossa área de trabalho vinculada ao OnDCell Links. Então, você tem aqui o FreeCAD, né, o FreeCAD OnDCell, e estar vinculado, né, ao site lá que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Então, por exemplo, a gente pode clicar aqui, tá? Aqui são as pastas, tá? Então vou clicar nessa primeira pasta, vou dar 2 cliques, ele vai entrar nessa pasta aqui para a gente, e aqui dentro a gente pode colocar diretórios, tá, pessoal? Então, por exemplo, vou clicar em adicionar e adicionar um diretório. Ele vai abrir para a gente, ele vai pedir um nome, vou colocar aqui teste 2, e vou criar. Agora eu posso clicar dentro dele, dou 2 cliques, para a gente entrar dentro desse diretório, dessa pasta, e podemos salvar todos os nossos trabalhos, né, todos os nossos projetos ali dentro. Por exemplo, vou salvar essa peça que a gente criou aqui. Então vou clicar em adicionar, adicionar current file, né, que é o arquivo corrente, e aqui a gente vai nomeá-lo. Então vou colocar aqui como peça. E vou dar um enter. Agora ele está salvando, né, essa peça dentro do OnDCell Links. A gente tem que esperar um pouquinho para ele carregar. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele carregou, tá? E ele está mostrado aqui que ele está sincronizado, tá? Que essa peça está sincronizada. E a gente consegue visualizar essa peça dentro do OnDCell Links, clicando aqui em visualizar. Então, clicamos aqui, ele vai carregar para a gente e essa é a peça que a gente criou, né? Então, olha que legal. E além disso, né, dentro do OnDCell Links a gente consegue visualizar a peça. Nós temos aqui algumas opções, tá? Por exemplo, se você quiser compartilhar essa peça com alguém, ok? Você clica aqui em compartilhar e ele vai gerar aqui um link onde a pessoa consegue visualizar essa peça, e você também pode, tá, salvar essa peça, você pode baixar essa peça, né, conforme ela está. Então, ela pode ser salva em outros tipos de extensões, tá? E no original, ok? Então é bem bacana, você consegue salvar lá e você consegue trazer essas peças de volta. E se você fazer alguma atualização na peça, né, você sempre deixa ela sincronizada aqui, que ele vai ser levado, né, ao FreeCAD, o OnDCell Links, onde você consegue deixar suas peças lá e gerenciar, tá, qualquer tipo de revisão que você for fazendo na peça. Então é bem interessante, tá, pessoal? A coisa que tem que ser tratada além disso, tá, pessoal, é que o OnDCell ele tem versão gratuita e versão paga, tá? Então, se a gente verificar aqui, ó, em preços, qual que nós estamos usando aqui, tá? A gente está usando essa versão, que é a versão gratuita. Na versão gratuita, você pode fazer o upload, né, de arquivos até 1 GB, tá? Ter históricos das versões, né? Vários espaços de trabalhos abertos, né? Porém, todo o trabalho, tá, que você subir para o FreeCAD OnDCell, ele vai estar público. Você não consegue
deixar ele fechado. Então, se você estiver usando a versão gratuita, os seus trabalhos que você estiver subindo, né, para o OnCell Links, ele vai estar público, né, e todo mundo vai conseguir visualizar, né, e se você permitir, as pessoas conseguem baixar, tá? Caso você queira utilizar o gerenciamento, né, do OnCell Links sem que as pessoas tenham acesso, né, para ele ser privado, né, aí você teria que ter essa versão aqui, né, de $10 mês, tá, para deixar ele com mais gigas, né, mais tempos aqui de trabalho, né, e um gerenciamento fechado só para você, né, que é esse tudo em solo aqui, tá? Então, assim, é bacana, né, ter essa parte de gerenciamento, porém, essa parte é paga, tá? Então, o OnCell ele tem a sua versão gratuita, que é essa versão que eu estou mostrando para vocês, e a versão paga, ok? Outra melhoria bacana, tá, que o OnCell Links, o FreeCAD OnCell ele traz, é também na parte de montagem. Ele tem aqui, ó, nas bancadas, tá? Se eu clicar, vir aqui em montagem, ele tem aqui o Assembly, a gente clica nele. Então a gente está dentro do Assembly aqui. Ele tem poucas ferramentas aqui, tá? Mas ferramentas bacanas. Então, por exemplo, deixa eu abrir um novo arquivo, tá? Para a gente utilizar aqui. E vou clicar aqui, ó, em criar uma nova montagem. Clicando em criar uma nova montagem, nós podemos vir aqui agora em adicionar peça, né? Inserir um link, clicamos. Vou clicar em abrir. Vou clicar aqui e selecionar esse item aqui, tá? Ele trouxe aqui pra gente, vou clicar novamente, vou trazer mais um outro item aqui, que é o rolamento. E agora vou selecionar a manivela. Ele está pedindo para eu salvar, tá? Essa nova pasta que a gente criou. Vou clicar em salvar. E vou salvar ele aqui mesmo, tá, pessoal? Nesse diretório que tá aqui. Ok. Salvar como peça mesmo. Agora a gente consegue trazer, tá, todos os arquivos. Então, vou trazer a manivela e o rolamento. Pronto, ele trouxe os dois itens aqui pra gente. Depois de trazer todos os itens, você clica em OK. E agora, preciso fazer com que uma dessas peças esteja fixa, ok? Então, vou clicar nessa peça, clico nela, ele gera essa opção aqui de fixar um item. Pronto, fixamos. Vou agora selecionar essa linha com esse diâmetro e vou aplicar aqui, ó, uma relação de coincidência axial. Posso dar um OK. E agora, se eu clicar na peça e arrastar, ela está solta no espaço, tá? Então, vou clicar nessa face, por exemplo, né? E nessa outra face aqui, e vou aplicar uma restrição de coincidência de faces. E podemos dar um OK. E agora fixamos, né, uma peça na outra aqui. Olha que bacana, tá? Posso dar um Ctrl Z aqui em tudo, até remover a restrição de fixação. Dessa vez vou fixar essa peça aqui, vou restringir ela, vou deixar ela fixa no espaço. Agora eu vou pegar esse diâmetro com esse diâmetro e vou colocar restrição de coincidência axial. Posso dar um OK. Vou arrastar essa peça para cima e vou aplicar aqui uma restrição de faces. Dessa face com essa face aqui. E elas são coincidentes. Então fixamos uma peça aqui na outra, tá? E basicamente é isso, tá? A gente tem outros tipos de fixações aqui, né? Dependendo do tipo de peça que a gente está trazendo. Mas é bem bacana, tá? E sempre vinculando, tá? A gente consegue vincular essas montagens, tá? Com o OnCell Links ali para você gerenciar as peças e montagens, ok? Além disso, você pode normalmente, tá, vir aqui em ferramentas e adicionar novos plugins, né? Novas bancadas, como é feito no FreeCAD normal. E como ele é 100% compatível com o FreeCAD, com o próprio FreeCAD, né? Você consegue salvar peças aqui e abrir no FreeCAD e vice-versa, abrir no FreeCAD e abrir no OnCell, ok? Bom, pessoal, por essa aula eu só queria trazer só essas primeiras impressões, tá? Posso trazer mais vídeos sobre o FreeCAD OnCell, né? Eu gostei bastante, né, da interface dele, tá bem bonito, tá? As peças, a forma com que fica, achei bacana essa ideia do PDM, né, do OnCell Links. E caso vocês tenham gostado, né, dessas primeiras impressões, desses primeiros testes, tá? Posso trazer mais vídeos relacionados, tá? Com mais outros testes, né? Com coisas mais específicas só sobre a bancada Sketcher, só sobre a bancada parte design e muito mais, ok? Beleza? Então, pessoal, valeu, falou e até mais.